Como a honestidade te leva à riqueza? O fundamento que quase todo mundo ignora. Parte 1. Vou começar com algo que parece simples demais para ser levado a sério. A honestidade funciona. E não funciona apenas como virtude moral, mas como estratégia econômica de longo prazo. A maioria das pessoas ouve isso e pensa que é conversa bonita, algo apropriado para livros infantis ou discursos públicos. Na prática, elas acreditam que o mundo real recompensa a esperteza, atalhos e pequenas trapaças. Essa crença está profundamente errada. Ela é errada não porque o mundo seja justo, ele não é, mas porque desonestidade cria fragilidade, e fragilidade é inimiga da riqueza duradoura. Quando falo de riqueza, não estou falando apenas de dinheiro acumulado. Estou falando de liberdade, opções, reputação, tranquilidade e capacidade de jogar o jogo por décadas sem ser expulso dele. Honestidade é um ativo de longo prazo. E como todo ativo poderoso, seus efeitos não são imediatos, são cumulativos. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Elas julgam a honestidade pelo curto prazo. No curto prazo, sim, às vezes parece que quem engana sai na frente. No curto prazo, mentiras podem funcionar. No curto prazo, atalhos podem render ganhos rápidos. Mas o curto prazo é um péssimo horizonte para avaliar qualquer coisa importante. A vida, os negócios e o investimento são jogos longos. E jogos longos punem comportamentos que geram desconfiança. Toda mentira cria atrito. Toda meia-verdade cria risco. Toda desonestidade exige manutenção constante. Você precisa lembrar o que disse, precisa ajustar versões, precisa proteger a narrativa. Isso consome energia mental, cria estresse e aumenta a chance de erros maiores. A honestidade, por outro lado, simplifica a vida. Quando você diz a verdade de forma consistente, você não precisa de memória perfeita. Você não precisa de versões alternativas. Você não precisa viver defensivamente. Isso parece pequeno, mas não é. Na próxima parte, vou falar sobre como a desonestidade cria armadilhas financeiras, psicológicas e sociais que parecem vantajosas no início, mas destroem riqueza ao longo do tempo. Parte 2. Como a desonestidade cria armadilhas que destroem a riqueza. Agora quero falar do outro lado da equação, porque entender isso é essencial. A maioria das pessoas não escolhe ser desonesta porque é má. Ela escolhe porque acredita que está sendo prática. A desonestidade quase sempre começa pequena. Uma omissão aqui, uma promessa vaga ali, uma explicação conveniente para justificar um desvio mínimo. O problema não é o tamanho inicial da mentira, é a trajetória que cria. Quando você aceita pequenas distorções da verdade, você treina a mente para tolerar incoerência. E incoerência se espalha. Um dos primeiros efeitos da desonestidade é a perda de clareza interna. Você começa a misturar o que realmente aconteceu com o que seria conveniente que tivesse acontecido. Isso corrói a qualidade do julgamento. Pessoas que mentem regularmente, para os outros ou para si mesmas, tomam decisões piores porque operam com dados contaminados. Decisão boa exige informação limpa. Informação limpa exige honestidade. Outro efeito direto é a amplificação do risco. Toda mentira cria um ponto de falha adicional. Quanto mais pontos de falha, maior a probabilidade de colapso. Sistemas complexos quebram mais facilmente do que sistemas simples. O mesmo vale para vidas e carreiras. Honestidade simplifica. Desonestidade complexifica. E complexidade excessiva sempre cobra um preço. Outro ponto pouco percebido é que desonestidade atrai pessoas erradas. Quando você sinaliza que aceita atalhos, você passa a ser procurado por quem vive deles. Esse tipo de associação quase sempre termina mal. Pessoas oportunistas não são leais. Elas ficam enquanto o ganho existe e desaparecem no primeiro sinal de risco. Construir riqueza cercado de gente assim é estruturalmente instável. Outro erro comum é acreditar que dá para controlar a mentira. As pessoas pensam, eu sei até onde posso ir, eu paro antes de dar problema. Isso é ilusão. Mentiras exigem expansão. Uma leva à outra. Quando a realidade pressiona, você precisa escolher entre admitir tudo ou mentir um pouco mais. A maioria escolhe a segunda opção.
E assim, pequenas distorções se transformam em problemas grandes. Outro custo alto da desonestidade é a erosão da confiança própria. Isso quase ninguém menciona. Quando você age de forma incoerente com seus valores, sua mente registra isso, mesmo que ninguém saiba. Isso reduz a autoestima real, não a performática. Pessoas que não confiam em si mesmas tomam decisões defensivas, evitam riscos saudáveis e sabotam oportunidades legítimas. Outro ponto crítico é que a desonestidade reduz o horizonte de tempo. Quem mente vive focado no curto prazo, no próximo resultado, na próxima justificativa. Riqueza exige visão longa, planejamento, paciência. A desonestidade empurra você para decisões imediatistas, porque o futuro se torna perigoso demais para ser examinado com calma. Outro erro recorrente é acreditar que ética e mercado são mundos separados. Não são. Mercados são compostos por pessoas, e pessoas carregam memória. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas reputações circulam, e quando circulam, raramente voltam ao ponto inicial. Outro efeito corrosivo é a perda de foco no valor real. Pessoas desonestas passam mais tempo gerenciando aparência do que construindo substância. Elas se tornam especialistas em narrativa, não em resultado. Isso cria riqueza frágil, dependente de percepção. Quando a percepção muda, tudo cai junto. Outro custo invisível é o estresse contínuo. Mentir cansa. Sustentar versões cansa. Proteger histórias cansa. Esse desgaste reduz clareza mental, paciência e capacidade de análise, exatamente as habilidades necessárias para decisões financeiras boas. Honestidade libera energia mental. Desonestidade a consome. Outro ponto fundamental. Desonestidade bloqueia o aprendizado real. Quando você não pode admitir erro, você não aprende com ele. Você culpa fatores externos, pessoas, circunstâncias. Isso impede evolução. Quem não aprende repete padrões, até quebrar. A maioria das falências pessoais e empresariais não acontece de repente. Elas são resultado de erros repetidos e não corrigidos. Desonestidade acelera esse processo. Por fim, quero que você entenda isso com clareza. Desonestidade não falha sempre no curto prazo, mas ela falha quase sempre no longo prazo. E quando falha, costuma levar tudo junto. Riqueza real exige um sistema que aguente décadas, e sistemas duráveis não toleram incoerência contínua. Na próxima parte, vou falar sobre como a honestidade cria vantagens invisíveis, aquelas que não aparecem em balanços, mas decidem quem acumula riqueza e quem apenas parece rico. Simplicidade operacional é uma vantagem competitiva enorme. Outro ponto que quase ninguém entende é a desonestidade atrai bons incentivos. Pessoas confiáveis recebem oportunidades melhores. Elas recebem propostas antes. Elas recebem crédito, formal e informal. Confiança reduz custos de transação. Em qualquer negócio, quanto menor o custo de transação, maior a eficiência. E eficiência, repetida ao longo do tempo, gera riqueza. Se você é conhecido como alguém que cumpre acordos, fala a verdade e não joga jogos ocultos, as pessoas fazem negócios com você mais rápido, com menos contratos, menos advogados e menos paranoia. Isso é dinheiro invisível. Outro erro comum é achar que honestidade significa ingenuidade. Isso é uma confusão grave. Ser honesto não é ser tolo. Não é aceitar maus acordos. Honestidade é não enganar deliberadamente, não explorar a simetria de informação de forma predatória e não construir vantagem em cima da ignorância alheia. Você pode ainda negociar duro, ainda pode dizer não, ainda pode proteger seus interesses, mas faz isso sem corromper o próprio caráter. E caráter, no longo prazo, é uma forma extremamente eficiente de capital. Outro ponto fundamental é que reputação leva tempo para ser construída e segundos para ser destruída.
Muita gente passa décadas construindo uma imagem razoável e a troca por um ganho pontual. Isso é uma troca terrível. Uma reputação sólida funciona como um multiplicador. Ela amplia tudo o que você faz. Uma reputação manchada funciona como um imposto permanente. Mesmo quando ninguém fala nada, ela age silenciosamente contra você. Convites não chegam, oportunidades não aparecem, as pessoas se protegem e muitas vezes você nem sabe por quê. Outro aspecto pouco discutido é que honestidade melhora a qualidade de decisões. Quando você é honesto consigo mesmo, você enxerga riscos com mais clareza. Você não mascara problemas. Você não racionaliza erros óbvios. Desonestidade começa quase sempre internamente. As pessoas mentem para si mesmas antes de mentir para os outros. Elas justificam decisões ruins, ignoram sinais claros, criam narrativas confortáveis. Esse tipo de auto-engano é devastador para qualquer tentativa de enriquecer de forma sustentável. Mercados não perdoam ilusões por muito tempo. Outro ponto crítico é que honestidade reduz volatilidade pessoal. Pessoas desonestas vivem de picos e colapsos. Ganham rápido, perdem rápido. Sobem sem base, caem sem amortecimento. Pessoas honestas crescem mais devagar, mas de forma estável. Estabilidade permite planejamento. Planejamento permite compounding. E compounding é o verdadeiro motor da riqueza. Se você entende isso, começa a perceber que honestidade não é altruísmo, é pragmatismo frio. É escolher um caminho que parece lento no início, mas que elimina riscos catastróficos no fim. A maioria das pessoas quebra financeiramente não porque errou pequeno, mas porque cometeu um erro grande e irreversível. Honestidade é uma das melhores formas de evitar esses erros fatais. Nesta primeira parte, quero que você entenda apenas isso. A honestidade não é um obstáculo à riqueza. Ela é o alicerce invisível dela. Parte 3. As vantagens invisíveis da honestidade que acumulam riqueza. Agora quero falar sobre algo que raramente aparece em livros de finanças, mas que decide resultados no mundo real. As vantagens invisíveis. A maioria das pessoas avalia escolhas apenas pelo que consegue medir imediatamente: lucro, salário, retorno percentual. Mas as forças mais poderosas que constroem riqueza ao longo de décadas não são facilmente mensuráveis. Honestidade cria esse tipo de força. Uma das primeiras vantagens invisíveis é acesso diferenciado. Pessoas honestas são incluídas mais cedo em oportunidades. Elas são chamadas para conversas privadas. Elas recebem informações antes de se tornarem públicas. Isso não acontece por caridade. Acontece por redução de risco. Quando alguém precisa decidir com quem dividir uma oportunidade sensível, ela escolhe quem não vai criar problemas depois. Confiança funciona como filtro natural de acesso. Outra vantagem invisível é tolerância ao erro. Pessoas honestas cometem erros como qualquer outra. A diferença é que recebem uma segunda chance com mais frequência. Quando você constrói um histórico de integridade, erros são vistos como acidentes, não como padrão. Isso é extremamente valioso. Em carreiras, negócios e investimentos, a capacidade de errar sem ser eliminado do jogo é uma vantagem enorme. Outra vantagem pouco percebida é qualidade superior de parceria. Pessoas sérias evitam quem joga sujo. Elas não querem carregar risco moral alheio. Por outro lado, elas se aproximam naturalmente de quem age de forma limpa. Com o tempo, isso cria um efeito de seleção. Pessoas honestas acabam cercadas por pessoas honestas. E isso melhora tudo. Decisões ficam mais simples, acordos mais claros, conflitos menos destrutivos. Esse ambiente permite foco em construção real, não em defesa constante. Outra vantagem invisível é velocidade com estabilidade. Parece contraditório, mas não é. Ambientes honestos funcionam mais rápido porque exigem menos verificação, menos controle e menos burocracia. Velocidade com confiança é rara e, quando existe, cria vantagem competitiva sustentável.
Outra vantagem pouco percebida é clareza mental contínua. Honestidade reduz ruído interno. Quando você não precisa justificar decisões ruins, esconder falhas ou sustentar versões, sua mente fica mais disponível para pensar bem. Pensar bem repetidamente gera decisões melhores. Decisões melhores, ao longo do tempo, geram riqueza que não desaparece no primeiro choque. Outro ponto importante: honestidade atrai bons incentivos externos. Pessoas confiáveis recebem condições melhores, crédito mais barato, prazos mais flexíveis, negociações mais justas. Isso acontece porque risco percebido diminui, e risco menor significa custo menor. No longo prazo, isso se acumula de forma poderosa. Outra vantagem invisível é a capacidade de dizer não. Pessoas honestas não precisam aceitar qualquer proposta. Elas não estão presas a narrativas falsas, dívidas morais ou compromissos mal explicados. Essa liberdade de recusar acordos ruins protege capital, financeiro e psicológico. Outra vantagem pouco discutida é coerência ao longo do tempo. Riqueza duradoura exige consistência. Quando você age de forma alinhada com princípios claros, suas decisões se tornam previsíveis no bom sentido. Isso permite planejamento de longo prazo. Planejamento permite compounding, e compounding transforma resultados medianos em extraordinários. Outro efeito invisível é resiliência reputacional. Mesmo quando algo dá errado, pessoas honestas sofrem menos dano permanente. A narrativa externa tende a ser mais benevolente. Isso não é injustiça, é histórico. Histórico importa mais do que um evento isolado. Outra vantagem essencial é aprendizado acelerado. Quem é honesto consegue admitir erro rapidamente. Quem admite erro corrige rota cedo. Correções precoces evitam perdas grandes. A maioria das quebras financeiras acontece porque sinais claros foram ignorados por orgulho ou autoengano. Honestidade interrompe esse processo. Outro ponto crítico: honestidade reduz necessidade de controle externo. Quando as pessoas confiam em você, elas não sentem a necessidade de microgerenciar. Isso cria autonomia. Autonomia aumenta a produtividade e satisfação, dois fatores que ampliam resultados ao longo do tempo. Por fim, talvez a maior vantagem invisível de todas: paz operacional. Pessoas honestas dormem melhor, pensam com mais clareza, decidem com menos ansiedade. Essa paz não é luxo, é ferramenta. Decisões importantes tomadas sob menor estresse tendem a ser melhores, e decisões melhores, repetidas por décadas, produzem riqueza que não desaparece no primeiro choque. Se você entender esta parte, percebe algo fundamental. Honestidade não é apenas uma virtude pessoal. Ela é um sistema completo de redução de risco e ampliação de oportunidade. Na próxima parte, vou falar sobre como aplicar honestidade de forma prática, em carreira, negócios, investimentos e vida pessoal, sem ingenuidade e sem se tornar vulnerável. Parte 4. Como praticar a honestidade sem ingenuidade na carreira, nos negócios e no dinheiro. Agora precisamos entrar no terreno prático, porque muita gente concorda com os princípios, mas falha na execução. E falha porque confunde honestidade com exposição desnecessária. Ser honesto não é contar tudo para todos, é não enganar deliberadamente. Essa distinção muda tudo. Na carreira, por exemplo, honestidade começa com clareza de competência. Um erro comum é exagerar habilidades para conseguir oportunidades. Isso pode funcionar uma vez, mas cria um problema estrutural. Você passa a ocupar posições que exigem algo que você não entrega com consistência. Isso gera estresse, desempenho irregular e reputação frágil. A alternativa honesta é simples e poderosa. Assumir o que você sabe fazer bem, admitir o que ainda está aprendendo e entregar consistentemente acima do prometido. Prometer menos e entregar mais não é marketing, é estratégia. Outro ponto prático na carreira é a honestidade sobre incentivos. Muitas pessoas dizem que querem aprender, mas agem apenas por status. Dizem que querem estabilidade, mas assumem riscos incoerentes. Quando seus incentivos internos estão desalinhados, suas decisões ficam confusas. Ser honesto consigo mesmo sobre o que realmente importa,
Dinheiro, autonomia, impacto, tempo, reduz escolhas ruins. Nos negócios, honestidade aparece principalmente em como você estrutura acordos. Acordos bons são aqueles que continuam bons quando as coisas não saem como o planejado. Isso exige clareza desde o início. Quem assume qual risco, quem decide o que acontece quando algo falha. Ambiguidade é confortável no começo e destrutiva depois. A maioria das disputas empresariais nasce de expectativas mal definidas, não de má-fé explícita. Outro ponto essencial é a honestidade com números. Números não mentem. As pessoas mentem com números. Quando você começa a ajustar indicadores para parecer melhor, você perde o principal benefício dos dados: orientação. Indicadores existem para revelar problemas cedo, não para mascará-los. Mascarar números compra tranquilidade momentânea e vende desastre futuro. Em investimentos, honestidade começa com o entendimento real do risco. Muita gente diz entender risco quando, na verdade, apenas ignora cenários ruins. Ser honesto aqui significa perguntar: o que pode dar errado? Quanto posso perder? Posso viver com esse resultado? Se a resposta honesta for não, a decisão está errada, mesmo que o retorno pareça atraente. Outro aspecto prático é a honestidade com o tempo. Riqueza exige paciência. Quem promete retornos rápidos quase sempre está escondendo risco. Honestidade reconhece que bons resultados levam tempo e que atalhos cobram juros. Outro ponto importante é a honestidade na comunicação difícil. Evitar conversas desconfortáveis cria problemas maiores depois. Dizer não cedo custa menos do que explicar um sim mal dado. A maioria das pessoas quebra relações e oportunidades não por dizer a verdade, mas por adiá-la demais. Outro aspecto essencial é a honestidade sobre limites pessoais. Aceitar mais do que você consegue executar bem prejudica qualidade e reputação. Dizer "isso eu não faço" é um filtro poderoso. Limites claros atraem respeito. Outro ponto pouco discutido é a honestidade na escolha de parceiros. Parcerias devem ser baseadas em valores compatíveis, não apenas em habilidade complementar. Talento sem caráter cria risco moral, e risco moral destrói valor no longo prazo. Por fim, honestidade prática exige coerência diária. Não grandes discursos, pequenas decisões repetidas. Honestidade não é um evento, é um padrão operacional. E padrões operacionais, quando repetidos por décadas, constroem resultados extraordinários. Na próxima parte, vou fechar tudo isso explicando como honestidade, compounding e tempo se conectam e por que esse trio é o verdadeiro motor da riqueza duradoura. Parte 5. Honestidade, tempo e juros compostos. O verdadeiro motor da riqueza duradoura. Agora posso juntar todas as peças, porque sem essa integração, o quadro fica incompleto. A maioria das pessoas entende juros compostos apenas como um conceito matemático. Isso é uma visão estreita. Juros compostos são um fenômeno comportamental antes de serem financeiros. Eles recompensam aquilo que é consistente, repetível e sustentável ao longo do tempo, e punem tudo que é frágil, volátil e dependente de sorte contínua. Honestidade se encaixa perfeitamente nesse mecanismo. Quando você age de forma honesta, você cria uma base que permite repetição sem desgaste excessivo. Você pode tomar decisões semelhantes por décadas sem precisar reinventar narrativas, reconstruir reputações ou corrigir colapsos. Isso é exatamente o tipo de comportamento que o tempo recompensa. O tempo não favorece o mais rápido, favorece o mais estável. Outro ponto fundamental é que honestidade reduz risco de ruína. Em qualquer jogo de longo prazo, o objetivo principal não é maximizar ganhos imediatos, é evitar ser eliminado do jogo. A maioria das pessoas quebra financeiramente não porque nunca ganhou dinheiro, mas porque em algum momento assumiu riscos que não podia sustentar. Quase sempre, esses riscos estavam associados a algum tipo de desonestidade. Promessas irreais, números maquiados, acordos ambíguos, auto-engano. Honestidade funciona como um sistema de freios. Ela limita excessos, expõe fragilidade cedo
e força correções antes que o dano se torne irreversível. Outro aspecto essencial é previsibilidade positiva. Pessoas honestas se tornam previsíveis no bom sentido. Outros sabem como elas vão agir diante de dilemas. Sabem que não vão mudar regras no meio do jogo. Sabem que não vão explorar brechas de forma oportunista. Essa previsibilidade cria confiança acumulada. Confiança acumulada gera oportunidades recorrentes. Oportunidades recorrentes são mais valiosas do que oportunidades raras e espetaculares. Outro ponto pouco compreendido é que honestidade melhora a qualidade das apostas. Quando você não depende de enganar ninguém, suas escolhas precisam fazer sentido por si mesmas. Isso força disciplina intelectual. Você passa a investir apenas naquilo que entende, a trabalhar apenas em projetos que se sustentam sem maquiagem, a aceitar apenas acordos que sobreviveriam à transparência total. Esse filtro elimina muitas opções ruins antes mesmo de virarem tentação. Outro efeito profundo é alinhamento interno. Quando valores, discurso e ação estão alinhados, a mente opera com menos fricção. Menos fricção mental significa mais energia disponível para pensar bem, aprender rápido e ajustar cedo. Isso melhora a qualidade das decisões de forma contínua. E decisões melhores, repetidas ao longo de décadas, produzem resultados extraordinários, mesmo sem genialidade. Outro ponto essencial é longevidade estratégica. Pessoas honestas conseguem permanecer relevantes por mais tempo. Elas não queimam pontes desnecessárias, não acumulam inimigos silenciosos, não precisam desaparecer para recomeçar do zero. Elas crescem dentro do mesmo ecossistema por anos. Essa continuidade cria vantagens que não aparecem em gráficos, mas definem quem realmente enriquece. Outro aspecto crítico é a capacidade de atravessar ciclos negativos. Crises são inevitáveis, recessões acontecem, mercados mudam. Quando esses momentos chegam, pessoas honestas sofrem menos danos permanentes. Elas conseguem renegociar, conseguem apoio, conseguem tempo. Isso não acontece por sorte, acontece por histórico. Histórico funciona como capital invisível quando tudo aperta. Outro ponto final que quero deixar claro: honestidade não garante sucesso imediato. Ela garante algo muito mais valioso: a possibilidade de continuar tentando sem se autodestruir. Riqueza real não é construída em saltos heróicos, é construída em pequenos avanços sustentáveis. E só é possível sustentar avanços quando o sistema não se corrói por dentro. Honestidade impede essa corrosão. Por isso, quando alguém me pergunta qual é o traço mais subestimado das pessoas realmente ricas no longo prazo, minha resposta não é inteligência extraordinária. É confiabilidade. Confiabilidade gera acesso. Acesso gera oportunidade. Oportunidade bem aproveitada gera riqueza. E tudo isso leva tempo. Mas o tempo, quando trabalha a seu favor, se torna o ativo mais poderoso de todos. Se você entendeu esta série, entendeu algo simples e difícil ao mesmo tempo. Não é a esperteza que vence no fim, é a coerência sustentada. Honestidade não te deixa rico rapidamente. Ela te deixa rico de forma que não desmorona. E isso é o tipo de riqueza que realmente importa. Se esse conteúdo fez você refletir, considere se inscrever no canal. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas ideias. Essas pequenas ações ajudam muito o canal e tornam possível continuar trazendo novos conteúdos como este, com mais profundidade e consistência. Obrigado por ouvir até o final.